sejam bem-vindos a mais uma aula de história. E ó, vou logo avisando, hein? Chegamos ao capítulo 10. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as margens do rio Urubamba, a civilização Inca. Até aqui nós já vimos os mesopotâmicos, chineses, indianos, egípcios. E agora nós vamos falar de povos que estavam bem pertinhos aqui da gente. Os povos Incas, que hoje estão localizados ali territorialmente falando. Territorialmente falando existe? Não sei. Mas olhando para o território está mais perto de nós, porque nós vamos falar de povos que deram origem à civilização peruana. Viva a nação peruana! Vamos lá! Vamos embora, Peru! Vixe, não era pra ter falado disso não, vamos lá! Aí você também já deve imaginar que essa sociedade também se desenvolveu há milhares de anos, há mais ou menos 8.000 anos, numa região de rio. Afinal, o tema de nosso livro aqui é falar sobre os rios que vão dar origem a sociedades e civilizações fantásticas. Neste caso, o rio Urubamba. E essa é uma região cercada por montanhas. E essa é uma região cercada por montanhas. Ui, saiu! Montanhas! Em que vários povos chegaram ali nessa região e se instalaram ao redor e em volta dessas montanhas e também nas próprias montanhas. Como esses povos foram se formando e foram se juntando, vão dar origem a esta região, e um pensamento é comum a todos eles, que é considerar este rio como um deus. Então, assim como outras civilizações consideraram seus rios como deuses, no rio Urubamba, para os povos incas, isso também vai acontecer, porque para eles é um rio sagrado. Agora, entendam também que esses diferentes grupos contribuíram para uma diversidade cultural muito grande dentro dos povos incas, que são povos dessa região aí onde nós estamos localizando o Peru atualmente, mas que dão origem a diversas manifestações culturais que estão presentes, inclusive, até os dias atuais nesses povos. E mais do que isso, por serem muito diversos, surgirão várias cidades incríveis, e as mais famosas delas é Cusco e Machu Picchu, que são criadas aí em áreas de montanha. É algo sensacional. Se o nosso fio condutor é o rio, e aqui a gente vê que o rio foi importante para essas outras sociedades que já falamos, mas que desenvolveram técnicas de agricultura, com os povos incas isso também vai acontecer. Primeiro, minha gente, que eles estavam vivendo em uma região de montanhas, uma região montanhosa. Então, naturalmente, esse rio vai precisar chegar em áreas em que não era possível chegar. Por isso, eles criaram as técnicas dos terraços, que era mais ou menos assim. Você tinha a montanha e aí eles faziam degraus, aproveitavam ali para plantar nesses degraus, e então quando a água do rio descesse, ela conseguiria chegar nessas regiões onde haviam ali as plantações. Porque dessa forma, a água escorreria por essas regiões, por esses degraus, e então alcançaria a plantação e ela se desenvolveria. Vejam, é uma técnica utilizando o que há na própria natureza, e para mim isso é fantástico. Porque eles olharam para as montanhas e disseram: não, o que é isso? Nós vamos plantar aqui sim, eu quero ver, nós vamos conseguir, nosso rio é sagrado. Veja, é o olhar das pessoas que vivem naquele local, modificando a relação com a natureza para atender às suas próprias necessidades, mas considerando que este rio ele é sagrado. E eles utilizavam ainda, minha gente, varas, foices, arados para poder fazer todo esse processo de plantação e de cultivo, e utilizava também a lhama. A lhama, minha gente, lhama. Não é essa que tem no seu caderno não, que você fica enlouquecendo: mãe, compra o caderno da lhama. Não, a lhama, aquele bicho que cospe na nossa cara, né? Então esse animalzinho aí, ele era responsável por fazer o transporte nessas regiões, porque ele se adaptou melhor às montanhas e também ao clima um pouco mais frio. E agora nós vamos ver a sociedade, a religião Inca, que também é um pouquinho parecida com as religiões de outros povos que já vimos até aqui. Isso porque o Inca era considerado o imperador, é o chefe, é o que vai governar, é o governante daquela região. E ele era considerado um deus, na verdade, o filho do sol. Então ele era muito respeitado, muito obedecido dentro dessa região. Como é que eu não vou respeitar o filho do sol? Claro que na minha crença diversa de vários deuses, eu vou conseguir sim obedecer a este governante,
porque ele é o filho do sol. Isso é maravilhoso, porque assim ele vai conseguir organizar todo o seu povo através de algumas categorias, como a gente já viu aí também através de pirâmides. Então tem aqueles que serão mais próximos a ele, como sacerdotes, curacas, militares, que vão ter também os seus privilégios, porque estão mais próximos desta categoria, deste Inca. E nós teremos também camponeses e funcionários públicos que já não terão mais os mesmos privilégios, mas também participarão aí dessa cultura. Veja, eles também tinham uma religião politeísta, acreditavam em vários deuses, alguns deles relacionados aos fenômenos naturais, como a água, o vento, né? Ou então também a astros e estrelas, sol, lua e outros. Vixe, astros e estrelas é ótimo. Enfim, e outros corpos celestes. Agora ficou bonito. Então essa diversidade de deuses também contribuiu para que esse Inca tivesse o seu governo bem instaurado, porque ele era considerado descendente do Sol. Ah, minha gente, mais uma coisa, viu? Eles tinham a prática dos sacrifícios, que era ofertar alguns sacrifícios de animais e até de pessoas para os deuses, para que eles tivessem uma vida confortável, para que viesse a plantação correta, para que não faltasse água, né? Para que eles tivessem uma vida bacana. E como é que era o cotidiano dos povos incas? Esse é o momento da fofoca, né? Porque olha que interessante, os povos incas tinham essa relação de obediência, né? E de autoridade com o Inca, com o governante, que é este imperador também, mas ao mesmo tempo eles realizavam algumas trocas, era uma sociedade feita a partir de trocas. Então um ajudava o outro, o vizinho com alguma coisa que precisasse, a construir uma casa, isso entre eles. Os próprios governantes incas, né, o imperador, trocava algumas coisas, alguns favores com os curacas, que era aquele que ia ajudar a ele a organizar melhor o território e também a administrar o que precisava ser administrado. Administrar o que precisava ser administrado. Faltou recurso linguístico. Que ia ajudar mais ou menos ali na construção também não, porque já é outro povo. Que ia ajudar essa galera, não, a galera não, porque é o Inca. Que ia ajudar o Inca a governar melhor ali a região. Ter os seus apoios também é muito importante, inclusive até os dias atuais. Então, essas trocas aconteciam. Algumas pessoas trabalhavam nas construções para pagar os seus impostos, é verdade. Se você não está pagando os impostos ao imperador, então você vai construir casas, construir cidades, trabalhar na construção ali daqueles locais. E a agricultura era a principal atividade desses povos, então eles se dedicavam muito tempo à agricultura, criaram grandes armazéns para poder armazenar toda essa produção, para que tivesse uma distribuição ali bacana ao longo do ano. Essas são só algumas características dos povos incas e a gente continua conversando sobre elas na nossa próxima aula. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like no canal e a gente se encontra para mais uma conversa sobre esse assunto na nossa próxima aula, tá certo? Beijo grande, minha gente. Até a próxima aula. Tchau!